A incursão surpresa da Ucrânia na região russa de Kursk continua pelo segundo dia, levando Vladimir Putin a convocar uma reunião com suas principais autoridades de defesa e de aplicação da lei. Um relatório de um analista militar russo no Telegram sugeriu que as forças ucranianas avançaram para o norte, possivelmente até 15 quilômetros no interior do território russo, ao longo de uma rodovia ao norte da vila fronteiriça de Sverdlikov e perto de um importante centro de transmissão de gás natural para toda a Europa. As Forças Armadas ucranianas controlam então o posto de medição de gás de Sudza, na Rússia. Quase 50% de todas as exportações de gás russo para a União Europeia fluem por esta estação. É o único gasoduto russo operacional que abastece o mercado europeu. A Ucrânia permitiu que o gás continuasse fluindo pelo gasoduto como parte de um contrato que expira no final de 2024. Fontes russas oficiais e não oficiais relataram que uma força de várias centenas de soldados cruzou uma parte pouco defendida da fronteira na manhã de terça-feira, no que parece ser uma das maiores incursões na Rússia desde o início da guerra em fevereiro de 2022. O Ministério da Defesa da Rússia disse na quarta-feira que o ataque estava sendo neutralizado e que havia alegado que as forças russas haviam repelido o ataque na terça-feira, mas reconheceu na hora do almoço na quarta-feira que a luta estava em andamento. O ministério afirmou que usaram ataques aéreos e de mísseis e fogo de artilharia contra os ucranianos, causando 260 baixas e danificando ao menos 50 veículos blindados. Em comentários televisionados no início de uma reunião com membros do governo russo, Vladimir Putin descreveu o ataque como uma grande provocação. Mais tarde, ele se encontrou com as principais figuras militares da Rússia. O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, disse a Putin que as forças russas estavam lutando contra as forças ucranianas perto da fronteira e as empurrariam de volta para a fronteira. O governador em exercício no Oblast de Kursk, Alexei Smirnov, disse que havia introduzido um estado de emergência na região da fronteira, embora não estivesse claro quais medidas isso implicava. Vários milhares de civis foram evacuados das áreas da linha de frente e 300 pessoas foram alojadas em acomodações temporárias durante toda a noite. Autoridades na região de Sami, no nordeste da Ucrânia, do outro lado da fronteira com Kursk, também anunciaram que estavam evacuando cerca de 6.000 pessoas. Autoridades ucranianas permaneceram em silêncio enquanto a incursão se desenvolvia, talvez ansiosas para não parecerem triunfantes ou revelarem muitas informações sobre suas intenções reais. A Rússia disse que o ataque começou por volta das 8 horas da manhã de terça-feira, quando tropas ucranianas cruzaram a fronteira entre as aldeias de Nikolaevo, Darieno e Oleshinia, com a aparente intenção de seguir para o norte e leste. O ataque provavelmente é uma tentativa da Ucrânia, cujas defesas estão esticadas na frente de Donbas, de desviar algumas forças russas para defender uma parte da linha de frente que está praticamente inativa desde o início de 2022. Críticos na Ucrânia, no entanto, argumentam que tais ataques não servem a propósitos militares de longo prazo. Grupos russos anti-Kremlin lançaram ataques da Ucrânia para as regiões de Belgorod e Kursk em março deste ano e também no ano passado, mas foram repelidos sem ganhos estratégicos. As informações ainda seguem escassas, mas desta vez a operação parece ser um ataque dos militares da Ucrânia, em vez de grupos de oposição russos. A Rússia afirma que a invasão atual está sendo liderada pela 22ª Brigada Mecanizada de Kiev. Lutas estavam acontecendo dentro e ao redor da cidade de Sudza, a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Um canal local russo do Telegram divulgou um pequeno vídeo mostrando casas rurais bombardeadas, que ele disse mostrar a situação de hoje. É claro que eu não vou poder colocar as imagens aqui no YouTube, sob risco de tomar mais um strike.
Outras especulações online sugeriram que um alvo da incursão poderia ser a usina nuclear de Kursk, mas a instalação fica ao menos 55 quilômetros da fronteira e muito longe do que uma força de várias centenas ou até milhares, por exemplo, da Ucrânia, seria capaz de fazer, ainda mais com a transferência de recursos humanos e materiais que a Rússia está fazendo nesse momento para conter a invasão da Ucrânia. Se os ucranianos conseguirem invadir a área ao redor da usina nuclear, o uso da aviação e armas pesadas será restrito por parte da Rússia, exigindo praticamente o uso de infantaria para retirar os invasores, apesar da vantagem significativa da Ucrânia com drones em primeira pessoa. O rápido avanço de 15 quilômetros em um dia destaca a urgência da situação por Moscou. A principal preocupação não são apenas os territórios ocupados e os drones, mas a população local, que poderia ser usada como escudos humanos pelos ucranianos, como assim os russos realizam em algumas áreas da Ucrânia e cuja evacuação está sendo dificultada, até mesmo por meios letais. No entanto, há um grande problema para a Rússia. Várias fontes russas confirmam que a Ucrânia levantou uma quantidade razoável de defesa aérea perto da fronteira de Kursk, o que torna difícil para a aviação russa dar apoio aéreo próximo às unidades de defesa. Não consegui obter veracidade dessas informações ou até mesmo quais sistemas seriam esses. A Rússia tem despejado soldados na Ucrânia. Sua força no país é estimada em cerca de 520 mil tropas, 2 a 3 vezes o tamanho da invasão original. A Ucrânia, enquanto isso, está achando desafiador mobilizar novos recrutas e está sendo empurrada para trás em certas partes da frente oriental, particularmente o Donbas central em direção a Pokrovsk. Talvez essa invasão em Kursk seja exatamente para isso, desafogar as linhas de frente na região de Donbas. Diante deste ataque iminente de forças ucranianas contra o território russo, ao contrário do que aconteceu na invasão da Ucrânia, que não possui arsenal nuclear, alguns analistas acreditam na possibilidade real de Vladimir Putin realizar um ataque nuclear tático preventivo no centro de comando e controle ucraniano, caso as tropas ucranianas avancem em infraestruturas críticas para a economia de Moscou. No entanto, é uma possibilidade restrita, pois Putin ainda possui recursos convencionais e a região fica muito próxima da fronteira da Rússia. A filmagem da reunião de Vladimir Putin mostra visivelmente que o presidente estava irritado com a situação em Kursk e as informações nada positivas sobre a transferência de recursos e as dificuldades em barrar as tropas ucranianas alimentaram a frustração de Vladimir Putin. Visite a loja do canal umapenca.com/área militar. Aqui você encontra muitas camisetas e outros produtos, e cada produto que você adquirir na loja estará ajudando diretamente o crescimento do Área Militar e a permanência aqui no YouTube. Visite a loja umapenca.com/área militar.